porque a empresa que financiou o filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, repassou 26 milhões para uma firma que, segundo a Polícia Civil de São Paulo, lavava dinheiro para o PCC. A informação é da coluna da Andresa Matais, aqui do Metrópolis. De acordo com o relatório final da polícia, a Entre Investimentos depositou de fevereiro a abril de 2025 mais de 26 milhões de reais na conta da ACX ITC Serviços de Tecnologia Limitada. A Entre Investimentos está no nome de Antônio Carlos Freixo Júnior. Foi por meio dessa empresa que o Daniel Vocaro, dono do Banco Master, enviou dinheiro para supostamente financiar o Dark Horse. Já a ACX ITC Serviços de Tecnologia Limitada está em nome de um vendedor de pipa que admitiu ser laranja no negócio. A investigação da 2ª Delegacia do DENAR, que é denominada Operação Saturno, foi encaminhada à Polícia Federal por conta dessa conexão com o Banco Master e outras apurações já conduzidas pelos federais, como o escândalo do INSS. Veja você, eu fazia belos pipas quando era criança, é verdade, né? Fazia pipas muito bons, né? E ainda sei fazer. Me dê a vareta e a linha, faço um belo pipa, né? Maranhão, como a gente chamava aqui, né? Capucheta de jornal. E quem diria, essas pessoas conseguem, nesse mundo que estamos aí, assim, ascensões meteóricas, né? Veja você, meu querido Rafael, os irmãos Bolsonaro lutaram muito para que as organizações PCC, Comando Vermelho, fossem consideradas terroristas, não é isso? E essa designação nos Estados Unidos, essa caracterização, na verdade, tem duas pernas, né? As organizações especialmente designadas, como eles chamam, e isso fica subordinado ao Departamento do Tesouro, né? E as organizações terroristas internacionais, né? São duas classificações. As organizações terroristas internacionais, isso nos expõe a ataques militares, expõe o Brasil a ações da CIA, inclusive, né? Agora, as organizações especialmente designadas, isso fica a cargo do Departamento do Tesouro. E segundo a regra, segundo a lei que orienta essa classificação, todas as pessoas que, de algum modo, direto ou indiretamente, tiveram negociação com o PCC, o indiretamente aí é que é complicado, podem ser sancionadas. Isso significa que essa empresa pode ser sancionada, que, por sua vez, passou dinheiro para o Ravengate, que é o fundo que fez o Dark Horse, que também pode ser sancionado, que, por sua vez, tem como um dos dirigentes Eduardo Bolsonaro, que pode ser sancionado, né? E também Flávio Bolsonaro. Olha que coisa, veja você, né? Se a gente for levar a sério a lei que esses gloriosos irmãos defenderam, então eles têm agora de arcar com as consequências de terem lidado com uma empresa que foi tocada pelo PCC. Bom, eu sou contra essa regra desse modo. Eu não acho que deveria ser assim. É preciso que a cada caso se investigue e, havendo vínculo, então que se puna. Agora, eles são favoráveis, né? Se eles são favoráveis, então, dizendo assim, olha, nós agora que vem a público, nós merecemos a sanção que nós mesmos defendemos. Que coisa louca, né, Rafael? Como esse mundo é doido. Dark Horse que tem de ser investigado. Até agora não foi. E eles já começam a plantar coisas, né, contra o próprio Mendonça, a gente vai ver. É uma coisa espetacular, né? A campanha do Flávio vive um momento de notável desorganização, está toda atrapalhada, eles se enrolaram nas próprias tramóias, eles se enrolaram nas próprias armadilhas que tentaram criar para os adversários, né? E agora não sabem como sair do rolo. E insisto, Dark Horse ainda não foi investigado. Aqui não deixa de ser um dado curioso, a gente vê que nada que diga respeito a esse filme
passa por caminhos regulares. Nada. Quem quer que tenha tido a ideia lá atrás deve ter falado, mas que besteira a gente fez. Se você olhar o ponto, o Dark Horse é o ponto que faz com que as coisas comecem a se complicar para o Flávio. E, insisto, a investigação nem aconteceu. A investigação ainda nem aconteceu. Ela tende a acontecer. Né? Razão porque agora já estão se voltando e já estão fazendo mira no André Mendonça, patrulhando o ministro. Né? Agora, está aí. Segundo os Estados Unidos, é preciso que a gente reconheça, Flávio e Eduardo negociaram com empresas que fizeram negócios com o PCC. Chato, né? Fazer o quê? E, Reinaldo, segundo aí você nos disse há pouco, os aliados mais entusiasmados do Flávio Bolsonaro e essa extrema-direita mais radical já decidiram aí colocar o ministro André Mendonça numa espécie de preventiva. Essa turma está inferindo agora que o ministro seria, na verdade, um aliado da Michelle Bolsonaro e poderia determinar a abertura do inquérito sobre os recursos transferidos por Daniel Vorcaro para a suposta produção do filme Dark Horse como uma espécie de vingança indireta da madrasta contra o enteado. Essa turma está espalhando que o Mendonça teria dito a interlocutores, sempre os interlocutores, né, que não vai aliviar para o Flávio se vir motivos para abrir o inquérito. Por enquanto, a questão aguarda um parecer do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. O ministro, claro, teria afirmado a pessoas do seu entorno, sempre o entorno, que sua decisão vai ser técnica. E a sua ação no entorno do Flávio anda tão tensa que o antes considerado aliado incondicional agora é visto com desconfiança. Pode isso, Reinaldo? Essa gente não é normal, né? Assim, tudo bem, um pouco anormal somos todos. Eu também, eu não sou, eu sou anormalíssimo em muita coisa. Mas o que eu acho muito impressionante é que o aliado da véspera pode virar um adversário assim perigoso de repente. Então, André Mendonça, o terrivelmente evangélico, aquele que é a nossa segurança, Bolsonaro já chamou o Mendonça e o Nunes Marques de os nossos 20% no Supremo. Né? Na conta maluca deles, eles inclusive elegerão uma bancada de senadores gigantesca para fazer impeachment de ministro, nomear os ministros. Na conta deles, o Flávio ganha e vai ter uma bancada no STF de 8 ministros. É o poder absoluto, né, com o qual eles sonham. E André Mendonça faz parte desse delírio deles. Só que agora o André Mendonça passou a ser uma figura incômoda. Então, veja você, nós já, como você mesmo informou, essa questão demanda ainda uma decisão do Paulo Gonet. Né? Decisão, um parecer do Paulo Gonet, uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o Lindbergh Farias entrou com uma notícia-crime junto a Alexandre de Moraes, porque dizia dinheiro do Dark Horse financiou a coação no curso do processo lá do Eduardo. Então ele precisa ser investigado. Ele e o próprio Bolsonaro. E o próprio Flávio. Bom, aí o Mendonça disse, o Alexandre, Procuradoria se manifesta. A Procuradoria disse, sim, mas eu acho que isso tem que passar para o Mendonça, né? Porque ele é prevento nesse caso, já que ele cuida ali dos casos do Banco Master. O Alexandre mandou, então, para o Fachin e disse, decida, ou é Fachin, ou sou eu, ou sorteio. E o Fachin decidiu, é o Mendonça que vai dar uma opinião. Né? Então ficou com o Mendonça, e o Mendonça, então, encaminhou a Procuradoria de volta para que a Procuradoria decida se é preciso, decida não, se manifeste sobre a necessidade de abrir um inquérito ou não. Né? E aí, então, com base nessa manifestação, o Mendonça decidirá o que fazer. Eu não vejo saída que não seja abrir a investigação.
Porque, Rafael, a cada dia, esse Dark Horse apresenta, digamos, um coice novo, não é? Isso está num emaranhado fenomenal, né? Então, não há como. O Mendonça, de fato, só tem um caminho: é abrir o inquérito. O que ele vai falar? Olha, devo dizer que o maior volume individual de dinheiro que o Vorcaro passou, que foi para Eduardo e Flávio, 60 milhões, você que está nos acompanhando, saiba, todo o dinheiro que foi dado ao Ciro Nogueira, repassado lá na amizade, não sei o quê, tudo aquilo que se diz que pode ter ido para Jacques Wagner, considerando inclusive a empresa da nora dele, se quiser juntar tudo, não há político que tenha recebido tal volume de dinheiro. E, de fato, em princípio, foi para filme. Aliás, quando o Vorcaro aparece nas conversas, ou cunhado, está se falando de filme. Ocorre que os indícios de que a Dinheirama não foi para o filme, os indícios são gigantescos, meu filho. Esse é o ponto, né? E aí? Vai ter que ter investigação. Mas esse filme está ligado a uma produtora que é, para dizer pouco, uma outra caixinha de surpresas, que é a tal da Go Up da Carina da Gama, né? Que também a tal moça, que é uma empresária que lida com valores multimilionários e que mora na periferia mais pobre de São Paulo e pediu uma casa, né, ao prefeito de São Paulo, com base num programa social. Mas onde essa senhora está o deputado Mário Frias, coprodutor do Dark Horse. E onde está o Mário Frias, ela está, né, recebendo dinheiro de parlamentares do PL para outros programas que também são coisas assim absolutamente etéreas. Não tem como não investigar. Só que agora, o que os bolsonaristas estão fazendo? Mendonça é muito próximo de Michele Bolsonaro. E é mesmo. É mesmo. Próximo de Bolsonaro, mas muito próximo de Michele. Lembre-se, Rafael, de que quando ele foi aprovado no Senado, ele saiu dali e foi orar com a Michele Bolsonaro. Você lembra disso? Foram orar juntos. Inclusive, ela começou a falar línguas estranhas. Não estou fazendo blag, não. Enfim, há aqueles que acreditam, né? Essa manifestação das línguas estranhas nas escrituras aparece uma vez, né? Que é a manifestação do Espírito Santo. Né? Mas há denominações religiosas aí que o Espírito Santo não faz outra coisa, ele virou funcionário de certas organizações religiosas. É incrível. Contratar o Espírito Santo, deve estar até na folha de pagamento. Toda hora o Espírito Santo aparece lá para botar as pessoas a falar línguas estranhas. Entendeu? O Espírito Santo é tão exibido que é só ter uma câmera de televisão e baixa Espírito Santo. E tome Ramallah, Ratabaná e não sei o quê. Né? Está fazendo pouco caso? Não. Eu só estou estranhando. Eu estranho sempre em que o Espírito Santo dê mais pinta em alguns lugares do que na Bíblia, que haja mais milagres num único templo, muitas vezes, que Jesus Cristo fez a vida inteira. Essas pessoas são mais produtivistas do que Jesus Cristo, não é mesmo, Rafael? Embora fale em nome dele, pode acontecer. Acho improvável, mas cada um na sua. O Mendonça foi lá, né, falar línguas estranhas com a Michele. Então, sim, ele é próximo da Michele. Agora, já estão usando isso para a hipótese de Mendonça falar, abra-se, tá vendo? Vingança da Michele. O que é uma burrice, porque técnica, né? Mas eu não vou recomendar que eles não façam burrices técnicas. Eu incentivo que façam. Né? Porque, em vez de buscar alguma pacificação, eles buscam confronto. E o Mendonça
Claro, diz aos interlocutores, os famosos. Interlocutores não falam comigo, Rafael, mas deve falar. Falo com essa gente muito. Falou com interlocutores, disse com interlocutores. Eu quero dizer que os interlocutores não devem me procurar para plantar fofoca. Quem quiser me falar, que fale com o nome. Mas está dizendo, não, serei independente, porque afinal de contas é o que eu sou. Bom, espero, porque não há chance de o ministro se sair como independente dessa história se o Dark Horse não tiver tratamento compatível com o dado até agora a outros políticos. Se coisa de 5, 6 milhões merece mandado de busca e apreensão, quando é 60, merece, quando menos, mandado de busca e apreensão, não? Com a mesma determinação. Mas aí os bolsonaristas já falaram, olha aí, estamos de olho, hein? Se vier, é coisa da Michelle, né? Rapaz, essa gente odeia demais essa pobre senhora. É um ódio incurável, né? Espero que uma hora isso passe, né? É muito feio uma coisa dessa, né? Na família, né? Como eu já brinquei, nós temos historinhas de madrasta má, né? De filhinhos maus, ou enteados maus, a gente não tem, né? Essa história dos rapazes que, no fundo, são apegados ao pai, mas o odeiam, aí já não é bem uma fábula, aí já é um romance muito denso, né? Nós temos também os nossos irmãos Karamazov, à sua maneira. Os irmãos Karamazov da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né, Rafael? Que coisa.